Olá, nós chegamos no nosso episódio número 8. Hoje vamos falar sobre adoração. Vamos continuar, na verdade, a falar sobre adoração na perspectiva do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Hoje, então, nós vamos responder, algumas perguntas que eu acho que acabam surgindo naturalmente no processo que a gente vai estudando esse texto. O que é adoração? Onde encontrá-la? Como é que a gente vive essa adoração no nosso ordinário? Como que nós vivemos essa adoração na nossa intimidade? Bom, para nós entendermos o que é adoração, nós vamos meditar em João capítulo 4, versos 23 e 24. Para aqui um pouquinho, leia esses versículos, depois você volta nesse vídeo, porque é aí que vai fazer muito sentido para nós, tá bem? Bom, então dando seguimento assim, aqui nós temos, Jesus dá a definição profunda sobre o que é adoração. Quando ele diz assim, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são estes que o Pai procura para seus adoradores. Irmã, você consegue imaginar Deus nesse momento procurando os verdadeiros adoradores e encontrando a nós? Meu Deus do céu, o que é isso? Eu quero ser achada como uma adoradora verdadeira, Quero ser achada pelo Senhor. E eu acredito que você também. E se Jesus disse que existe o verdadeiro adorador, é porque também existe o falso, não é mesmo? Sabe quando a gente vai comprar uma bolsa, um telemóvel, alguma coisa que tem uma marca original e também tem uma réplica dessa original? A réplica, ela geralmente é muito parecido com o verdadeiro, não é? Ele é muito semelhante, Tem as mesmas características, procuram usar a mesma paleta de cor, ela traz as mesmas referências, de comunicação ali da marca. Na adoração não é diferente. O falso adorador, ele tem o mesmo formato, ele é semelhante, ele é muito parecido com o verdadeiro. Só que Deus não procura o falso. A réplica, ele procura o verdadeiro adorador. Então, aqui um ponto muito importante para nós é nós entendermos que o verdadeiro adorador é aquele que adora o Pai, como nós aprendemos no episódio anterior, pelo Espírito. É no Espírito, não é pela emoção, não é pelo sensacionalismo, não é pela vontade de aparecer, não é esperar a oportunidade para fazer disso um instrumento de visibilidade, não é nada disso, porque não é nada que nós podemos promover, não é nada que nós podemos gerar. Muito pelo contrário, é algo que só pode ser gerado no Espírito, não é mesmo? E aí tem uma outra coisa aqui também, que Jesus disse que é muito importante, a verdade. Nós aprendemos no episódio anterior que verdade é o quê? Verdade é o próprio Cristo. Então é uma adoração cristocêntrica, não é mesmo? Ela é mediada pelo Espírito que começa e que termina em Cristo, porque Ele é a verdade. Portanto, é a partir desses, são esses, na verdade, que Deus está procurando como seus adoradores. São essas pessoas que adoram em espírito e em verdade, uma adoração cristocêntrica. É algo genuíno, não é algo fabricado pela ação humana, mas produzido pelo Espírito. Então, a adoração aqui, ela não é um ritual, sabe? Não é um ritual fabricado pelo ser humano, não é uma formalidade, não é a questão de ter uma frequência determinada no espaço, não é nada disso, é uma relação viva com Deus, sabe? Então, ela é expressa com sinceridade, partindo de um coração que é guiado por Jesus, que é guiado por Jesus, que deixa claro que não está ali por nada mais do que o seu relacionamento com Jesus. É o seu amor que o leva para aquele lugar. Quando ele diz assim, nem em Jerusalém, a minha gatinha aqui, nem em Jerusalém, nem no monte, isso quebra muitos paradigmas nossos. Por exemplo, quando nós achamos que a adoração é só no louvor, que a adoração está só no templo, que a adoração está só como ministério de louvor, ou que a adoração é para quem tem o ADN de adorador. Não, minha irmã, não é isso. O ADN de adorador, todos nós criados por Deus, gerados por Deus, regenerados por Deus, que vive para a glória de Deus e que tem um relacionamento com Deus,
Todos nós temos um ADN de adorador. Não é só quem está no ministério de louvor, entende? Então, a adoração sempre vai acontecer quando for em espírito e na verdade. Então, e esse é um ponto importante para nós destacarmos, que isso pode acontecer no seu local de trabalho, isso pode acontecer na sua casa, isso pode acontecer na rua, no supermercado, inclusive dentro do templo, entende? Não é restrito ao templo, mas em todo momento por onde nós estamos. Não se limita a um espaço formal, mas diz respeito à sua vida com Deus, a minha vida com Deus, a nossa vida com Deus. Tanto que é oportuno nós lembrarmos, né, aqui do episódio 4, lembra? Volta lá depois para vocês lembrarem. No episódio 4, quando Samaria, que era um território de ruptura, e assim foi ali naquele lugar tão indesejado pelos judeus, que Jesus encontra aquela mulher, historicamente tão marcado ali por brigas, por desavenças, por rupturas, por pecado, por desobediência, mas foi ali em Samaria, à beira do poço, ao meio-dia, que Jesus se revela, que Jesus revela a verdadeira adoração para aquela mulher como algo que brota de um coração transformado. Então, se Jesus ensinou para aquela mulher sobre adoração e ela pôde experimentar isso do próprio Jesus ao meio-dia, num poço, num lugar comum em Samaria, isso significa que a adoração acontece no ordinário, não é mesmo? Ela pode acontecer de uma forma organizada, quando nós preparamos um evento para adorar o Senhor intencionalmente. Nós organizamos músicas, o momento da palavra, oração, tudo vai acontecer para adorar. Isso pode acontecer, mas nós vamos aprendendo aqui com esse texto, entendendo que aquele lugar, que a adoração não se limita somente a esse lugar, né? Mas ela começa, inclusive, no secreto, quando ninguém está vendo, né? E nós vimos isso claramente no exemplo da mulher samaritana, não é mesmo? É claro que a adoração em comunidade, ela é diferente, ela tem um outro sabor, ela tem um lugar especial na nossa vida, mas o Espírito e a verdade são os mesmos. O que você pode ofertar para o Senhor no secreto, você também pode ofertar no culto. O poço, um lugar comum, tornou-se um lugar sagrado. Jesus se revela no cotidiano da vida da mulher, mostrando que em momentos comuns podem ser momentos sagrados de encontros com o Senhor. Então, um recurso hermenêutico aqui que nós aplicamos é a tipologia. Os poços da história do Antigo Testamento, da vida de Rebeca, de Raquel, de Zípora, apontam para encontros decisivos, né? E João conta-nos que o ordinário foi transformado em lugar de revelação da nova aliança. Olha que coisa linda. Então a aplicação aqui é muito clara para nós. Deus nos encontra no nosso dia a dia, sabia? Que Deus nos encontra no nosso dia a dia, no nosso ordinário, no nosso cotidiano. Cada momento, mesmo na rotina, pode se tornar uma oportunidade para adoração, minha irmã. Cada momento da nossa vida, fazendo um arroz, lavando uma sanita, estudando a palavra, ensinando o nosso filho, conduzindo no trânsito, tudo isso é uma grande oportunidade de nós adorarmos a Deus naquele lugar. Um outro ponto aqui é sobre a intimidade. O diálogo entre Jesus e a mulher, ele é pessoal, percebem? Ele é pessoal, ele é direto e ele é profundo. Ele conhece a sua história, suas falhas, sua sede. Jesus conhece a mim e a você. Ele sabe qual é o poço da nossa vida. Ele sabe qual é a sede que nós temos. Ele sabe qual a nossa necessidade. Ele sabe onde nós temos buscado resolver os nossos problemas. E a adoração, portanto, também acontece nessa intimidade, quando Jesus decide vir ao nosso encontro, encontrar-nos e matar a nossa sede todos os dias. Nós já falamos aqui, minha irmã, e nós já falamos várias vezes, né, em vários episódios, que foi Jesus que encontrou essa mulher. Olha que coisa linda, assim como ele nos encontrou um dia, foi ele que encontrou aquela mulher. A adoração nunca brota naturalmente do nosso coração. Ela é sempre uma resposta ao que Deus fez antes por nós. Então Jesus, ele opera o querer e o realizar.
Ele tem um encontro conosco, ele nos encontra, ele tem um plano para nós e ele entra na nossa vida para cumprir esse plano. E aí, em resposta ao que ele faz por nós, nós adoramos ele. Quem não teve um encontro com Jesus, quem não bebeu dessa água, pode até cantar um hino, pode até ir para a igreja, mas ele nunca será capaz de adorar. Porque a adoração é uma resposta que nós damos quando nós recebemos a redenção. Entende? Quando nós somos tomados pela graça do Senhor. Qualquer pessoa pode cantar. É diferente cantar para adorar. Adorar, quem adora, adora em espírito e em Cristo. E isso só quem pode fazer é quem já teve um encontro com Jesus. No máximo, as pessoas podem cantar e é diferente de adorar. A graça de Deus, minha irmã, ela nos alcança, né? Jesus entra na nossa história, nossos pecados são perdoados, nossa vida é transformada e aí nós adoramos Ele em espírito e em verdade. Olha que coisa linda que acontece, não é? Tudo isso nos leva a lembrar quem Deus é, o plano de Deus para o seu povo, o plano de Deus para a nossa vida, né? Quando a gente olha para a vida da mulher samaritana, nós nos vemos nisso, porque nós também tivemos uma oportunidade de sermos alcançadas pela graça. E depois, em resposta a isso, nós passamos a viver uma vida de adoração. É isso que nós somos chamados para ser todos os dias. Querida, fica com Deus. Até o próximo episódio. Eu te recomendo a não ficar nesse episódio, se você ainda não assistiu os outros, porque muitas vezes nós temos leituras fragmentadas da palavra de Deus, porque nós pegamos só trechos. Esse aqui é um trecho, é um pedaço de um grande estudo que nós estamos fazendo. Isso aqui é uma célula de um grande corpo. Então não fique só nesse episódio. Assista os outros episódios também, porque esse aqui é um estudo. Então o estudo ele tem um começo, meio e fim, né? Então para cumprir o propósito do estudo, que é conhecer a raiz dessa passagem, nós precisamos começar no episódio 1 e chegar até o último episódio, tá bem? Então eu te convido a continuar comigo nesse estudo e que Deus abençoe a nossa vida e que o Espírito Santo nos ilumine nesse tempo. Amém? Fica com Deus, um beijo.